Meus amados, a gente está muito feliz em poder receber você nessa última reunião que nós chamamos no mês de janeiro, e eu quero que vocês continuem orando, porque a partir dessas reuniões a gente vai montar a nova equipe do Ministério com Família. Pessoas que estão mais perto, mais presentes. A gente entende que alguns, nesse período aí, está um período de férias e tudo, mas a gente quer orar para que Deus mostre as pessoas certas, para que a gente monte esse ministério, defina as atividades que a gente vai realizar durante esse ano com o Ministério com Família. É muito importante que a gente tenha alguma atividade mensal, semanal, alguma coisa assim, voltada para a família, como uma família. Usando o lado do casal, usando também o lado dos demais membros da família. Ao longo desses anos em que a gente começou alguma coisa ligada à família, nós conhecemos uma pessoa que tem sido assim uma pessoa muito amiga, né? Ao longo de todos esses anos, muito próximo, e tem sido um abençoador da nossa comunidade. A maioria de vocês, não sei se é a maioria, uma grande parte de vocês não conhece, mas desde que nós começamos a fazer congresso com família aqui na igreja, ele sempre vem. Ele é um dos preletores, é o pastor Luciano Paiva, pastor da igreja Batista Reformada, que não pertence à Convenção Batista Brasileira. Já tem uma irmãzinha que é batista ali, ela disse, ele é da Convenção Batista. Eu disse, não sei, por enquanto não. A irmã lá de... Olha, se um dia você for a Caldas Novas, aquela terra bonita lá, das águas térmicas, né? Então, graças a Deus, podemos estar com o Luciano. Quem esteve aqui quando tivemos o pastor falando sobre... qual foi o tema, meu Deus? Que era sobre mídias sociais e tal, que ele falou sobre... o texto de Deuteronômio 6. Quem estava aqui naquela noite? Só Consuelo. Maíne também estava, né? Estava também? Você estava aqui, foi o Lucianinho. Lucianinho é filho do reverendo Luciano, pastor Luciano, e foi uma palavra que eu disse para ele assim. Ele disse, eu orava para que Deus botasse um cara melhor do que eu para ser pastor lá na igreja. Então, graças a Deus pela vida de Luciano. Mãe, chegou criança para você. Então, vai levar a criançada lá para o seu trabalho. Vai, Aninha. Vai, João Pedro. Vai, Aninha, também com a tia Sheila, vai. Muito bem, amados. Então, a Sheila vai sair agora com as crianças para ficar um pouquinho com elas, e nós vamos passar a palavra para o pastor Luciano. Queridos irmãos, a paz do Senhor, amém? É uma alegria estar aqui, e eu também quero ressaltar a alegria de estar com os queridos e também de ter, o reverendo Aguinaldo como um irmão amado, um amigo, um companheiro de ministério. Isso é maravilhoso para nós. E agradeço a oportunidade de estar aqui essa noite com os queridos irmãos. E sobre o tema a qual nós vamos estar partilhando com os irmãos, fortalecendo os laços familiares, é algo muito importante. Para mim, eu vou dizer assim, até singular. Por quê? Porque eu vim de uma família quebrada, separada, destruída. Então, fortalecer os laços familiares era algo que estava no meu coração desde o dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor. Eu disse, eu não quero fazer os meus filhos passarem pelo que eu passei, A gente não deve errar de novo para aprender, a gente deve aprender com o erro dos outros. É interessante pensar sobre isso, porque tanto eu como minha esposa, nós temos 34 anos de casados, e nós viemos de famílias quebradas,
E ela, como psicóloga, ela fez a árvore genealógica, tanto da família dela como da minha, pastor Aguinaldo. E todos os nossos, os pais, os irmãos, né, da família dela e da minha, todos tinham as famílias quebradas. Foram recasados, casaram novamente. E mais ainda por quê? Minha mãe já faleceu, a irmã até conhece meu pai, minha mãe faleceu faz uns 4 anos, mas era separada do meu pai. E eu não conseguia fazer o que o salmista diz, sentar à mesa com ele e contemplar os filhos dos meus filhos, porque eles não sentavam junto à mesa depois da separação. Eu, com 50 anos de idade, eu não conseguia fazer isso. Veja como atitudes que nós tomamos, elas repercutem por muitos anos na nossa vida e causam consequência não só em nós, mas naqueles que vêm depois de nós. Hoje eu sento à mesa com os meus filhos e contemplo os filhos deles, não é? Como o salmista assim diz. Então é bem interessante. Meu pai tem 87 anos hoje, ele mora, eu é que tomo conta dele, né? Mora só, mas eu é que faço todo o suprimento para a vida dele. E ele diz assim: meu filho, eu não devia ter deixado sua mãe. Foi o erro da minha vida. Eu digo: pai, agora é tarde. Inês está morta. Vocês sabem a história de Inês? Depois eu conto. Então, queridos, falar sobre isso é algo que é muito significativo para mim e para a nossa vida, não é? A dois, para a vida em família. Porque nós vamos pensar sobre aquilo que Deus tem para nós, não é? A grande característica que Jesus nos deixou, eu gosto muito do texto de Romanos, capítulo 8, versículo 29, que o texto diz que Ele nos predestinou para sermos semelhantes a Cristo. O que é ser semelhante a Cristo? É viver como Cristo viveu. Então, Cristo agiu conosco em 3 características: misericórdia, graça e amor incondicional. E é assim que nós devemos viver em família, para que os laços sejam fortalecidos. Primeiro, o que é amor incondicional? É você amar alguém que não reúne todas as condições de ser amado. Nenhum de nós reunimos essas condições, mas precisamos amar, porque Cristo fez por nós. Nós não reunimos as condições de sermos amados por Cristo, mas Ele nos amou. Segundo, graça, favor imerecido. Ele nos amou apesar de nós não merecemos esse amor. E terceiro, misericórdia. O que é misericórdia? É não fazer com o outro o que o outro merece. Normalmente a gente faz o contrário, né? O marido faz alguma coisa e diz assim: ele vai me pagar. Ou vice-versa. Mas Cristo diz assim: você precisa amar com misericórdia. Então, fazendo esse alinhavo inicial que eu quero trazer para os irmãos, o texto que eu vou usar hoje está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 2. E o texto diz o seguinte: e andai em amor, Efésios, capítulo 5, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e entregou a si mesmo por nós, como sacrifício a Deus em aroma suave. Vamos orar? Se você puder curvar sua fronte, fechar seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento que estamos em família, partilhando a Tua palavra. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um que aqui está. Nós amamos a Tua palavra, Pai. Ela é vida para as nossas vidas. Eu seja um instrumento Teu essa noite para meus amados irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Eu começo lhe fazendo uma pergunta. Eu sei que a gente não gosta de perguntas pessoais, não é? Mas vou lhe fazer uma pergunta pessoal. Como vocês descrevem ou descreveriam o aroma espiritual do vosso lar? Como vocês descreveriam o aroma espiritual do vosso lar? Vou ser mais específico. Quando as visitas chegam em sua casa, praticamente antes de fazer qualquer coisa na sua casa, que ela vai lhe visitar, o que é que elas percebem na sua casa? Antes que você diga alguma coisa ou que alguma coisa seja feita. Que aroma elas sentem no seu lar? Estou falando numa questão de espiritualidade sadia. Que aroma elas sentem? Elas sentem um lugar de paz. O que é que elas observam sobre seu casamento, sobre sua família, sobre o lugar que você vive? Não só o lugar físico, mas o contexto que você vive em unidade. Quando a gente pensa sobre isso, a gente deve pensar sobre algumas coisas interessantes.
Elas sentem como se uma má atitude tivesse se enfurnado debaixo da geladeira ou do fogão. Elas sentem como se alguém passou por ali a tarde inteira preparando um delicioso pão espiritual. Qual desses dois sentimentos essas famílias têm quando chegam na sua casa? Como se uma má atitude tivesse se enfurnado debaixo da geladeira, ou como se alguém tivesse passado a tarde preparando um pão espiritual. É importante a gente entender isso, porque talvez alguém que viva na casa, e eu não sei se você já percebeu isso, às vezes a gente se acostuma com mau cheiro. Às vezes você tem um esgoto na rua e todo dia passa ali e já nem lhe incomoda mais, porque você já sabe que está. Às vezes, para as pessoas que estão em casa, isso é algo difícil de detectar, porque a gente às vezes já está acostumado. Você compreende? E às vezes a gente não tem a intenção e nem consegue avaliar isso. Talvez uma pessoa que venha de fora perceba coisas que a gente não percebe no nosso lar. Eu não sei se você já visitou alguma família, já deve ter o feito, que quando você chega naquela casa, você diz assim, sente uma coisa, um aroma que não é agradável, um mau cheiro enfurnado em algum lugar. Tem outras casas que você visita que você sente como um pão espiritual que é feito agora e cozinhado no fogo e o cheiro exala. Sente paz, sente um lugar de tranquilidade, sente um lugar que você se sente bem naquele lar. Você vê uma família unida, não é? Você vê os laços familiares restaurados e aquela família vivendo em comunhão. E eu pergunto novamente a você, dizendo, como é o seu lar? Nós estamos falando de fortalecer os laços familiares. Mas para fortalecer os laços familiares, eu tenho que fazer essa anamnese e olhar assim, como está a minha casa? Como está o meu lar? Como está o meu relacionamento com meu esposo, com minha esposa, com meus filhos? Que aroma eu exalo disso? E a gente tem perdido muito isso nos dias atuais. Essa questão de uma vida que exala o aroma de Cristo, como diz o texto, não é? A fragrância de Cristo. Pensando sobre isso, queridos, quando eu citei o texto que devemos andar em amor, para imitarmos a Cristo e o sacrifício de Cristo como aroma agradável a Deus como família, o lar com uma atmosfera cristã, espiritual, ela produz esse tipo de aroma que agrada a Deus. Um lar que está diante da vontade do Senhor, ele produz esse aroma, um aroma que agrada o nosso Salvador, que agrada a Deus, que está diante da vontade de Deus, perante o casal e perante também a família. E é importante a gente sempre refletir sobre isso. Mas o que é necessário para isso? Guardar a lei de Deus. Mas guardar a lei de Deus apenas como obediência não produz fruto. A obediência deve produzir, sim, o fruto do amor. Quando nós amamos, nós obedecemos, sim ou não? Nós não obedecemos a Deus apenas porque nós devemos gerar em nós obediência a Deus. Nós obedecemos a Deus porque amamos a Deus. E quando nós amamos a Deus, nós exalamos esse aroma de um pão espiritual sendo feito, porque nós queremos agradar exatamente a Deus. O efeito colateral da obediência, queridos, é o amor a Deus. O amor a Deus no lar é o efeito colateral da obediência. E eu deixo isso claro porque muitos podem, vamos dizer, simular a obediência. A gente pode simular. Às vezes a gente perguntar a alguém aqui, você ama a Deus? Eu amo a Deus. Eu amo a Deus, pastor. As leis de Deus estão em seu coração? Sim, estão. E na sua agenda? No seu dia a dia? Aonde Deus está? Porque às vezes a gente diz que ama a Deus, não é? Obedece ao Senhor, mas elas estão em nosso coração. E se estão em nosso coração, elas devem estar na nossa agenda. Eu gosto de dizer aos irmãos na igreja, mandamento bíblico, dia do Senhor. Quantos cumprem esse mandamento? Dia do Senhor é para estar onde? Na casa do Senhor. E quantos de nós negligenciamos isso? Não é? Até hoje com os cultos online, tem muitas pessoas que não saem de casa, mas igreja é comunhão, é comunidade, é estar junto, não é? É estar relacionando-se. E isso é muito importante, porque nós vamos pensar sobre isso. Nós podemos até simular a obediência a Deus, mas simular a obediência a Deus não vai fazer essa fragrância agradável a Deus. Nós não vamos ser vistos por Deus.
Porque não adianta apenas eu dizer que sou, eu tenho que mostrar que sou, eu tenho que viver o que eu digo que sou. E isso eu acho que é um grande problema dos dias atuais. Onde está a obediência de todo o coração ao nosso Deus, queridos irmãos? Deve começar no lar. E no lar é onde deve haver esse aroma especial. Jesus nos ensinou e disse, como indivíduos, que os vasos devem ser limpos por dentro, não é? De dentro para fora, e não de fora para dentro. Não é o que nós dizemos, é o que nós somos, como família. Isso é o que a gente deve pensar muito. Se a gente aplica esse princípio ao lar, devemos ver que o interior de um casamento e de uma família e de um relacionamento entre marido e esposa é a medida certa para nós avaliarmos. Não é o que a gente mostra lá fora, é o que a gente mostra dentro, é o que a gente vive, é aquilo que deve ser expressado por nós e avaliado a cada dia se eu estou indo no caminho certo para fortalecer os laços familiares no meu casamento, na minha vida matrimonial e com os meus filhos e com a minha família. Se eu perguntasse a vocês quanto tempo faz que vocês não têm tempo um para o outro, falando do casamento. Quando eu digo tempo, não é estar junto. Às vezes a gente está junto, mas não está dando atenção. Quanto tempo eu tenho dado aos meus filhos? Quanto tempo eu tenho olhado e conversado com eles? Dado atenção nessa vida, vamos dizer, tão tumultuada que hoje nós temos. É interessante que o que a gente diz aqui, você já deve ter escutado em algum lugar. Mas a diferença entre a gente escutar e colocar em prática é que faz a diferença na nossa vida. Nós não apenas ouvir, mas ouvir para colocar em prática aquilo que a palavra nos ensina. Quando nós imitamos o relacionamento de Cristo com a igreja, nós teremos laços familiares fortalecidos. Não depende de nós, depende do que Cristo é em nós. Tem um autor de um livro bem clássico, não é? Do século XVI, John Baum, que ele é o Peregrino, acho que todos nós já lemos. Ele diz um texto muito interessante. Ele exortou os esposos aos maridos dizendo o seguinte: os esposos devem ser tão crentes a ponto de fazer a esposa crente dizer: Deus não me deu apenas um marido, mas um marido que é uma pregação diária, como Cristo trata a sua igreja. Olha a responsabilidade para nós homens, não é? Um marido que é uma pregação diária, como Cristo trata a sua igreja. A chave, queridos, de se encontrar, que o marido se encontra no modo como o marido trata a esposa. Como é que o marido trata a esposa? E a gente pensando sobre isso, quando uma mãe está feliz, todos estão felizes. Quando uma mãe não está feliz, todos estão. É assim ou não é na casa? Eu tenho um filho, já grande hoje, né? Mas quando era menorzinho, mamãe estava triste. Papai, o que foi que aconteceu? Então, quando mamãe está infeliz, todos estão infelizes. E a forma como o marido trata a esposa reflete esse aroma no lar. É aquilo que diz em Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. No 28 ele diz: como ama ao seu próprio corpo e cuidam dele, vocês devem amar as suas esposas. Então, a responsabilidade maior aqui, irmãos, é nossa, reverendo Aguinaldo. É nossa, dos homens, para tratarem as suas esposas como Cristo tratou a igreja e cuidarem dela como cuidam do seu próprio corpo. É interessante quando a gente vai entender a palavra cuidar nessa passagem, significa aquecer. Uma esposa, vamos dizer assim, aquecida, ela é uma esposa feliz. Quando nós entendemos que o dever principal do marido é manter a esposa aquecida. E o que significa manter a esposa aquecida? Como nós podemos manter a esposa aquecida para fortalecer esses laços matrimoniais? A esposa aquecida é aquela que se mantém aquecida no seguro amor do seu marido. Ela sabe que ele o ama, que ele a ama. E uma mulher que se sente amada é uma mulher segura. Sim ou não, irmãs? Aquecida. Ela sabe que pode contar com aquele marido. Ela tem confiança nele. E ela se sente assim, aquecida. Agora, se ela é inconstante, como ela pode se sentir amada?
Um dia é uma coisa, outro dia é outra. Você não pode ter segurança nesse amor se esse homem é inconstante. Para as mulheres é terrível um homem grosseiro, não é? Um homem com grosseria. É terrível para as mulheres. Terceiro, um homem que um dia dá flores, outro dia dá espinhos. É inconstante. Ela não pode ser aquecida nesse tipo de amor. O tipo de amor tem que ser um amor constante, não é? Eu não estou dizendo perfeição, irmãos, nós somos falhos. Mas nós precisamos buscar o alvo, sim ou não? E meu alvo tem que ser alto, para que eu possa alcançar aquilo que Deus tem para mim. E como nós vamos aprender isso, pastor? Com Cristo. Cristo é o nosso exemplo. Qual o fim principal do casamento? Glorificar ao Senhor Jesus. O nosso casamento é o troféu de Deus sobre a terra. As pessoas devem olhar e dizer assim: ali é alguém que é um exemplo de Deus, junto com o marido, como esposa e como família. E eu não estou falando de perfeição. Nós não temos famílias perfeitas, mas temos famílias abençoadas por Deus. Amém, queridos? Então, esse é o princípio. Os homens devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. É um texto tão conhecido esse, não é? Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, de modo sacrificial. E devem fazer isso sabendo que o amor entendido biblicamente não é um sentimento ou uma emoção. Às vezes eu discuto em aconselhamento, as pessoas dizendo assim: não, pastor, vamos dizer, o amor acabou. Amor não é sentimento. Amor é uma decisão. Eu decidi amar Gisele, a minha esposa, até que a morte nos separe. E quando eu tomo essa decisão, nada impedirá de que isso prospere no amor de Cristo, porque o meu coração será voltado para isso. E não esquecendo que a terra do casamento é fértil, porque tem o Espírito de Deus. Quem não já acordou aqui com vontade de apertar o pescoço do marido? Não precisa dizer, irmão. Ou os maridos, às vezes, de cortar a língua da esposa. Não é? Alguns minutos depois você está amando. É assim ou não é? Por isso que a Bíblia diz que o coração é enganoso. Nós não devemos lidar a nossa vida através dos sentimentos, porque eles se alternam, mas através de decisão. A aliança no dedo me mostra a decisão que eu tenho de amar a minha esposa até que a morte nos separe. Assim como Cristo amou a igreja, falha, cheia de defeitos, de pessoas que são problemáticas, mas o Senhor amou a igreja. E nós devemos amar as nossas esposas não com um sentimento ou com emoção, mas com decisão, porque nós decidimos no altar de amar a esposa ou o marido até que a morte nos separe. Esse é o propósito, isso é uma decisão. E essa decisão terá um efeito no domínio espiritual do meu lar. Não adianta. Eu amarei Gisele até que a morte me separe. Nada que aconteça fará me impedir de amá-la até que a morte nos separe. Da mesma forma, ela comigo. Nós tomamos uma decisão. E à medida que uma esposa cultiva um espírito manso e tranquilo, a esposa de vocês é assim? Mansa e tranquila. Não sei por que alguns estão rindo, né? Algumas irmãs estão rindo. E quando cada vez mais ela cultiva um espírito manso e tranquilo, mais bonita ela se torna. Não é interessante? O marido, quando trata a esposa como Cristo tratou a igreja, em todas as coisas, essa mulher vai crescer cada vez mais em beleza. Porque uma mulher que se sente amada, ela se sente mais bela. Ela se sente cheia do amor do seu marido para com ela e ela se sente bela. Não uma beleza estética, não é? Que é vã e vulgar e que a gente pode se enfeitar e se arrumar, mas não é isso que eu estou falando. É a beleza que vai além disso. E essa beleza é tão encantadora ao seu marido que é muito mais do que a paixão que tiveram quando se conheceram ou quando um viu o outro a primeira vez. Vamos dizer, é algo muito mais profundo e amadurecido, intenso e melhor, porque é um amor verdadeiro.
É esse amor que Cristo fala. É o amor que passa por todos os tempos. Eu sei que tem gente casada há mais tempo do que eu aqui. Eu tenho 34 anos, vou fazer 35. Mas eu amo a minha esposa muito mais do que quando eu a conheci. Por quê? Porque esse amor é alimentado por Cristo. E Cristo, Ele nos faz ter esse amor. Isso é bem interessante, porque para construir esse relacionamento sólido e confiável, eu quero falar um pouco sobre Cantares, capítulo 8. Esqueci de dizer, meu filho. Bota aí, 8:6. É interessante esse texto, que ele vai nos mostrar duas características para a gente manter o relacionamento saudável, não é? Esses laços matrimoniais e familiares. O primeiro deles é o fator compromisso. Cantares nos diz isso, olha. Põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço. O que isso significa, irmãos? Nessa parte aí do texto. O que significa um compromisso duradouro e contínuo? Um selo no coração e um selo no braço. Essas duas perspectivas que, vamos dizer, o paralelismo da poesia hebraica faz, vai nos mostrar algumas coisas bem interessantes. É um compromisso duradouro, onde vai haver um envolvimento total. O que é o selo no braço? É algo visível, exterior, que todos sabem. É como a aliança, o simbolismo, todo mundo sabe. Eu não preciso dizer que eu sou casado, preciso? Todo mundo olha para o meu dedo e diz, ele é um homem casado. Por isso que esse símbolo tem valor. É o selo no braço, onde todos olham para mim e dizem assim, aquele rapaz ou aquele senhor, né, já de cabelo branco, ele tem um compromisso. Eu não sei quem é até a esposa dele, mas sei que ele tem um compromisso. Assim como as mulheres, que alguém olha e ela tem um compromisso com alguém. É o selo no braço. Se eu não sei se vocês lembram, e devem lembrar na história antiga, se marcava as cartas com cera e um anel, não é? Um selo, e ali lacrava aquela carta era enviada, e alguém que a recebia, os reis, tinham que abrir o selo. Esse selo tinha um significado. Assim como o texto, quando diz como um selo no teu braço, é para que todos saibam que você pertence a seu esposo e seu esposo pertence a você. Esse é o sentido do selo no braço. E o selo no coração? O selo no coração traz para nós um sentido de construção afetiva. Coração, construção afetiva, sentimentos, não é? É como regar a planta. É um compromisso afetivo. Eu não tenho só um compromisso externo. Esse símbolo não é só externo. Ele simboliza algo que está dentro de mim. Um compromisso afetivo interno que eu tenho com meu cônjuge e ele tem comigo. Isso é muito interessante, irmãos. A gente se compromete com muita coisa, mas esquece de se comprometer com o principal, com o nosso relacionamento conjugal. E não existe relação sólida e consistente se não houver envolvimento total. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. E isso reflete nos filhos. Você foi filho um dia? Todos nós, né? O que você mais tinha felicidade quando viam seus pais bem? Sim ou não? Quando você viu um bom relacionamento dos seus pais, você estava feliz com isso. Então, um bom relacionamento do casal vai trazer filhos bem equilibrados e felizes. Como eu disse a história, se mamãe está feliz, todos estão felizes. Então, quando a gente percebe isso, a gente vai ver esse fator compromisso. Como eu disse a vocês, selo no braço, selo no coração. Selo no braço, algo exterior, que mostra que eu tenho um compromisso. Selo no coração, uma construção afetiva, há um relacionamento de amor. E o segundo fator é o fator perseverança. Aí ele vai dizer ali, coloca aí, meu filho, por favor. Ele vai dizer que o amor é forte como a morte. Ele continua, ó, o amor é forte como a morte. Porque ele faz uma comparação entre o amor e a morte. Porque depois que você morreu, na visão humana, não existe mais solução. É como o amor não se acaba. É algo que, vamos dizer, não tem flexibilidade. É como a morte. Se você ama, não é um sentimento.
E ele, quando traz esse contexto, irmãos, ele traz exatamente esse poder do amor. Poder do amor. Eu peguei um tempo de casado e namoro, a gente escrevia cartas de amor. Eu não sei se vocês chegaram a escrever cartas de amor, porque hoje a gente não tem mais carta de amor. Não é? Nós não temos mais carta de amor. Nós temos Zap, né? Nós temos Zap, que com o tempo se perde e se apaga. Mas eu ainda tenho cartas. Gisele tem cartas escritas na mão, não é? Com coraçãozinho, com coisinha que a gente guarda, porque a gente expressava esse amor. A gente demonstrava esse amor. É interessante que a gente faz um evento de casais, aí eu coloco os casais para escrever uma carta de amor um para o outro, né? As mulheres são mais fáceis, mas os homens, pastor, eu nunca escrevi uma carta de amor. Começa a escrever agora. Então, trazer esse contexto do amor, isso mostra como o amor era mais sólido, e a gente precisa retratar isso novamente. O amor é algo que se baseia numa condição, vamos dizer assim, inegociável, não se revoga, é eterno, é como a morte. Você não tem como revogar a morte, assim é o amor. Assim é o amor que Cristo nos ensinou. É o amor de um homem com uma mulher até que a morte os separe. Não existe desculpa, irmãos. A sociedade hoje é cheia de desculpas, né? Para o divórcio. Banalizou o divórcio. E assim, sempre que eu vou aconselhar casais que vão se casar noivos, eu digo, olha, isso não é brincadeira de casinha de boneca. Depois cada um pega as suas coisas e vai. Não funciona assim. A gente precisa entender o valor do matrimônio na perspectiva de Deus. Como a morte é um fato incontestável, assim também é o amor. Ele não se acaba. É assim que a Bíblia nos ensina e é assim que eu acredito que seja. Mas como é que eu vou amar uma pessoa pela vida toda? Por isso que eu disse, eu não estou falando para vocês de um sentimento. Eu estou falando de uma decisão. Eu decido amar. Compreende, queridos? E aí nós não podemos esquecer da essência do casamento, que é uma promessa de amar o outro até que a morte nos separe. É porque nós vivemos hoje numa cultura líquida e os valores sólidos têm se perdido. Tudo é descartável hoje e a gente acha que isso não interfere na nossa vida, interfere. Tudo é descartável hoje, sim ou não? Até os eletrodomésticos hoje não duram mais como duravam, não é? Não presta, joga fora. E aí essa cultura entrou e nós começamos a viver essa cultura na nossa vida. Descartar relacionamentos, descartar pessoas, não é? Nós aprendemos também a não lidar com a insatisfação. Nós criamos os filhos errados porque nós não dizemos não aos nossos filhos. Eu não sei se vocês se lembram, no meu tempo era assim. Nós íamos para a escola com os amigos que moravam perto de casa, caminhávamos juntos até a escola, não é? Voltávamos, tomávamos banho, um banheiro só, que só tinha um banheiro em casa, saía um, entrava outro, depois íamos jogar na rua, e no fim da tarde eu ouvi o grito da minha mãe dizendo, menino, entra. Hoje os filhos saem de casa, o pai pergunta primeiro assim, filho, você quer comer o quê? Não é assim, você vai comer isso. O que é que você quer comer? Não é assim que funciona? O que é que você quer fazer? Não é assim, você vai comer o que tem. É isso que tem. E aí depois, eles não sabem lidar com frustração. Então, quando alguém diz não, como você vê muitos casos hoje, não, olha, o namorado matou a namorada porque ela não queria mais. Você não vê muitos na televisão hoje? Porque não sabe lidar com frustrações. Não sabe lidar com o não. E é culpa nossa. Porque quem educa não é a igreja nem a escola, são os pais. E aí nós precisamos entender que nós precisamos trazer sobre a nossa vida a essência de amar o outro até que a morte nos separe. E o objetivo do casamento, queridos, não é escolher o melhor par possível mundo afora, mas construir o melhor relacionamento possível com quem você prometeu amar até que a morte lhe separe. Como é que eu construo isso? Tendo o exemplo de Cristo. É o principal. Eu posso até dizer assim, algumas sugestões para você criar no seu casamento. Mas o ponto principal é a palavra. O ponto principal é a Bíblia.
que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. É fácil? Não, mas é possível. Uma mulher tranquila e calma, ela se torna mais bela. É possível ser assim? É possível. E quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente tem que pensar que o nosso relacionamento conjugal deve buscar isso. Algumas coisas práticas que a gente deve fazer para fortalecer os laços familiares. Eu brinco dizendo, domingo é dia do rei. Sim ou não, irmãos? Do rei Jesus. Segunda é dia da rainha. Quem é a rainha? A esposa. Quando eu falo rainha, eu estou dizendo assim, um tempo para os dois. Compreende o que eu digo? Então eu faço muito isso com Gisele, eu estou dizendo de forma prática. O principal é a Bíblia, mas tem um tempo para os dois. Para quê? Para olhar nos olhos, para conversar, para namorar, para ir no cinema, para pegar na mão, para tomar banho de praia, dar uma caminhada para o mais antigo, chupar um rolete, não é? Estar junto, para ter esse alimento no matrimônio, para ter esse alimento no matrimônio. Ter um tempo para o outro. Por isso que eu disse, olha, estar junto não quer dizer que a gente tem tempo um para o outro. Não quer dizer que tem tempo. Ter tempo é você parar e dizer assim, olha, essas 2 horas aqui, nós vamos sair hoje de noite, é para nós dois. Vamos conversar, vamos sentar junto, vamos bater um papo, não é? Vamos saber como é que está a vida. Para os filhos, ter o dia da família, sair todo mundo junto, olha, vamos estar todo mundo junto, comer pipoca, brincar. Então, são coisas práticas que ajudam no fortalecimento dos laços familiares. Falou-se aqui de filhos e meio cibernético, né? O senhor aí, Lucininho, falou sobre isso. Porque tem sido um grande mal. Tem sido um grande mal nas famílias as mídias sociais. É comum você ir num restaurante e ver uma família sentada sem conversar, cada um com o celular na mão. E eu não estou dizendo que você não use celular, porque hoje é uma ferramenta, né? Hoje a gente tem como ferramenta. Mas a gente precisa dosar. A gente precisa avaliar. A gente precisa analisar a nossa vida e dizer assim, o que eu preciso mudar? O que é que está errado? Que aroma, lembra que eu comecei com a pergunta? Que aroma exala o seu lar? Certa vez eu fui fazer uma visita numa casa, eu cheguei, o computador era em cima da mesa onde se faz o alimento. Onde as pessoas, então, não sentavam para se alimentar. E tinha uma cadeira só, então devia ter um que sentava comendo e ia ali, ó, no notebook. O outro no sofá. Você sentia aquele clima pesado, a família estava um caos, os filhos dentro do quarto, cada um num celular ou notebook. Aquela família estava em pedaços, precisando de ajuda. Então você entrou, a atmosfera espiritual daquele lar era como algo que estivesse enfurnado ali, um mau cheiro ali naquela casa. Você percebe na hora. Não existia unidade, não existia laços familiares, não existia laços matrimoniais. E a gente precisa olhar para a nossa casa e dizer assim, o que é que eu preciso fazer? O que é que está fora do contexto de Deus? Para os homens aqui, nós temos amado as nossas mulheres como Cristo amou a igreja, como diz Efésios capítulo 5, versículo 25. Nós temos amado as nossas esposas como aos nossos próprios corpos, aquecido ela no amor de Deus. A gente precisa se autoavaliar. Quando a gente está fechando um mês falando sobre família, não é para que apenas a gente escute isso e seja uma boa lição ou uma boa mensagem, mas assim, o que isso cai em mim e eu me analiso e digo o que é que eu preciso mudar. Eu tenho, como disse a vocês, 34 anos, talvez tenha mais gente casada há mais tempo que eu, mas eu sempre me avalio. O que é que eu preciso mudar? Porque eu tenho filhos. Eu contei a história a vocês no começo. Eu não quero que o meu relacionamento conjugal aconteça o que aconteceu com os meus familiares. A destruição. Eu quero poder sentar à mesa com os filhos dos meus filhos e vê-los crescer e eles quererem estar comigo, não porque uma beleza física ainda existe, porque a velhice ela nos faz perder a beleza física, mas eles querem estar comigo ali, porque existe um homem sábio para aconselhá-los. E se a minha esposa está comigo já na idade avançada, é porque ela vê em mim valor e está sentada à mesa comigo. É isso que eu quero.
Porque a minha vida não é só para mim, mas é para aqueles que vêm depois de mim. E a gente precisa pensar sobre isso. Nós precisamos deixar um legado. E o legado maior que nós vamos deixar não são bens materiais, porque esses com o tempo se perdem, mas é a palavra de Deus inculcada no coração da nossa descendência. Eu não tive isso, mas já posso contemplar a segunda geração dos meus servindo ao Senhor. Vocês compreendem como Deus é perfeito? Através de uma decisão. Eu decidi seguir a Cristo e o amor do Senhor sobre mim me fez mudar a história da minha família, assim como mudou a história da vida de vocês. E para fortalecer os laços familiares, eu preciso viver como Cristo quer que eu viva. E aí você precisa decidir, você vai seguir o padrão do mundo ou você vai seguir o Evangelho de Cristo? Qual a sua decisão? Os valores do reino ou os valores do mundo? Não tem como ter os dois, irmãos. Não tem como eu seguir ao mundo e seguir a Cristo. Eu estou no mundo, mas os valores que eu sigo são os valores de Cristo. E essa decisão vai transformar a história da minha família. Amém, queridos? E quando a gente pensa sobre isso, irmãos, eu sei que isso é uma contracultura. Lá fora não se pensa como nós pensamos, não se age como nós agimos. Mas a gente precisa entender isso. E lá em Cantares capítulo 8, o versículo seguinte, o versículo 7, ele fala bem sobre isso. Eu estou encerrando a minha mensagem, ele diz, 8:7. Cantares 8:7. Ele diz o seguinte, ele diz algo bem interessante sobre o amor. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. O que é que ele faz com esse contexto, não é, do paralelismo, falando sobre as águas e o amor? Você já imaginou as muitas águas? Quando tem uma enchente, teve agora em Belo Horizonte, não é? Em outras cidades do país, elas arrastam tudo, elas levam tudo, elas destroem tudo. E o texto está dizendo, olha, que as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Então o amor, ele não se acaba, ele é uma decisão. É a Bíblia que está nos dizendo exatamente isso. O amor é maior e é acima do que as forças das águas. Então, que essa noite vocês possam renovar o amor matrimonial, renovar o amor nos laços familiares com os seus entes queridos, trazer esse amor de volta se ele está longe, trazer o aroma espiritual para a casa de vocês como um pão feito espiritual, aquecido, onde você sente aquele aroma agradável, que é o amor. E quando assim o for, vocês estão agradando a Deus. E a minha pergunta para vocês essa noite, finalizando, é: o que vocês precisam mudar para fortalecer os laços familiares das famílias de vocês? Eu tenho muita coisa para mudar ainda. O que é que vocês precisam mudar? Que rotina precisa ser alterada? Que coisa precisa entrar no lugar para que vocês possam fortalecer esses laços? Que coisa, não é? E a gente precisa estar atento a essas coisas. A gente precisa estar atento a o que precisamos mudar no relacionamento, porque vocês já sabem, eu acho que alguns aqui, os filhos casam, depois fica quem? Quem começou, né? Fica os dois. E os laços precisam ser fortalecidos, não é? E aí vem os netos, a gente pensa que fica livre, né? Assim, pronto, estou livre, os filhos saíram. Aí começa a chegar os netos agora em casa, que é uma bênção de Deus. Mas que a gente não está livre, não, a gente está ali com os netos. E eu sou bem claro com eles, dizer, olha, eu fico, mas quem pai e mãe é vocês, quem vai cuidar é vocês. Eu fico brincando um pouquinho ali, mas ter filho para eu tomar de conta não é comigo. Os netos é responsabilidade dos filhos. Eu fico lá, brinco, não é? Levo para viajar comigo. Por quê? Porque a gente precisa fortalecer esses laços familiares. Eu digo, alguns protocolos na família.
todo domingo o almoço é lá em casa. Todos vão lá para casa. Então, eles já sabem. Tem outras famílias, né? Tanto o meu filho mais velho tem a família da esposa, quanto a minha filha tem a família do marido dela. Mas eu digo, olha, eu já tomei o domingo. Vocês vão visitar, então eles já sabem disso. Ficou já, todo domingo é mais desgastante? Porque tem que fazer almoço, né? Vão todos lá para casa. Mas é uma bênção de Deus. A gente cria uma cultura. E essa cultura prevalece. Os netinhos já dizem assim, vovô, quando não tem, não vai ter o almoço de domingo não, vovô. Eu gosto tanto do almoço do domingo aqui na casa do Senhor. Veja, já criou uma cultura. Existe esforço para se criar laços familiares. É esforço, mas é necessário. Porque eles vão aprender isso e eles vão repercutir isso na família deles. Mas se você não faz, eles não aprenderão. Eles deixarão de ir. Porque tem a vida deles. É assim ou não é? Então a gente precisa criar isso, ensinar isso. Então, se você não faz um almoço de domingo para a sua família, eu quero dizer a você, comece a fazer. Comece a organizar para chamar todo mundo para a sua casa. Eu digo domingo, mas pelo menos uma vez por semana vocês se encontrem. Porque senão se perde. Senão se perde. E aí eu encerro a minha mensagem perguntando novamente a vocês. O que vocês precisam fazer para resgatar os laços familiares dentro do contexto da família? Não olhe para o outro, olhe para você. Não olhe para a outra pessoa. Pense em você, o que é que eu posso fazer para resgatar mais a unidade, não é? Os laços familiares, o diálogo, para mostrar o aroma de Cristo dentro do meu lar. Vamos orar, queridos. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra partilhada essa noite, pelos queridos irmãos aqui da Igreja Presbiteriana Memorial. Ó Deus, que o Senhor possa fortalecer os laços familiares de cada família aqui representada, Senhor. Relacionamento do marido com a esposa, da esposa com o marido, ambos com os filhos, que eles possam ser fortalecidos no teu amor, porque o Senhor é a razão do sucesso do relacionamento familiar. E nós devemos aprender contigo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela oportunidade. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes ao teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e
e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez.